Sensação. Vergonha da Rússia no mar. O submarino acabou. O orgulho de Putin vai para o ferro velho. A OTAN fez uma declaração de emergência e isso acabou com a frota da Rússia. Putin gritou quando ouviu o que aconteceu no Mar Báltico. Tudo isso a seguir, assista até o final. Olá, este é a Ucrânia Hoje, Ginás Lanov e as últimas notícias. O submarino russo a Novorossiysk sofreu uma séria falha técnica na parte ocidental do mar Mediterrâneo e agora está a caminho de uma base de reparos na Rússia. Para chegar ao Mar Báltico, o submarino terá que percorrer cerca de 6.000 quilômetros, subindo à superfície e aceitando ser rebocado por navios da OTAN. Mas isso é só a ponta do iceberg. Mas analistas sintéticos explicam que, anteriormente, a Rússia mantinha submarinos no porto sírio de Tartus. E um navio de reparos especial, violando de fato as restrições internacionais sobre a permanência de submarinos nessa região. Moscou se justificava dizendo que era manutenção técnica, mas depois do início da invasão em larga escala da Ucrânia, a situação mudou drasticamente. Primeiro, a Turquia fechou os Bósforos e os portos de Chipre para os navios russos. Depois, um drone naval ucraniano afastou no Mar Negro um navio de abastecimento que seguia para o Mar Mediterrâneo. Como resultado, os submarinos russos que estavam baseados em Tartus ficaram sem a devida manutenção. Agora, para realizar reparos ou entregar peças de reposição, os russos precisam percorrer mais de 4.000 quilômetros em uma única direção. Na opinião de analistas, a situação em Novorossiysk mostra claramente que Moscou está praticamente perdendo o controle sobre o mar Mediterrâneo. Os submarinos do tipo Kilo estão mostrando suas limitações, e a Rússia perdeu qualquer sensação de permanência no Mediterrâneo. Isso não é apenas uma história sobre um submarino azarado, é um buraco crescente nas capacidades e possibilidades. Publicações ocidentais, citando a mídia russa, divulgaram detalhes sobre a avaria. Segundo eles, houve um vazamento de combustível para dentro do casco do submarino, bem no meio do mar. O dano é tão grave que não é possível consertá-lo no local. O Novorossiysk só poderá ser consertado por especialistas em um estaleiro russo, para onde a embarcação está sendo levada agora. Enquanto isso, em 15 de outubro, as Forças Armadas da Suécia detectaram e começaram a perseguir um submarino russo no Mar Báltico. O submarino entrou pelo estreito e foi avistado entre a Suécia e a Dinamarca. Segundo dados preliminares, trata-se de um submarino diesel-elétrico multifunção da classe Kilo, um dos mais silenciosos do mundo. Esses submarinos, entre os mais silenciosos do mundo, são capazes de realizar tanto missões de reconhecimento quanto de ataque. Já na OTAN, essa pane da Rússia no mar Mediterrâneo já foi comentada, ou melhor, ridicularizada. Agora, na verdade, praticamente não resta presença naval russa no mar Mediterrâneo. Apenas um submarino russo solitário e avaliado está mancando de volta para casa após o patrulhamento. Ao mesmo tempo, o secretário-geral da OTAN mencionou o romance A Caçada ao Outubro Vermelho, no qual ocorre a busca por um submarino nuclear soviético sequestrado por conspiradores e levado para o exterior. Rutz destacou com sarcasmo, cito, como tudo mudou. Agora isso parece mais uma caça ao mecânico mais próximo. O mundo está à beira de uma explosão. Militares suecos se depararam com um submarino do Kremlin em águas internacionais. O que Putin está tramando? Uma nova provocação pode se tornar o início da Terceira Guerra Mundial. Todos os detalhes chocantes, a seguir. A Marinha da Suécia registrou um submarino russo no Mar Báltico. Os militares informaram sobre isso na rede social X. Segundo o órgão, a embarcação entrou no Báltico pelo Estreito de Grande Belt e depois foi avistada no Estreito de Kattegat, entre a Suécia e a Dinamarca. Unidades da Força Aérea e caças escoltaram o submarino. Os suecos classificaram esse episódio como nada mais do que uma missão rotineira. O nome da embarcação não foi divulgado pela Marinha do país. Sabe-se apenas que se trata de um submarino diesel-elétrico multipropósito do tipo Kilo, segundo a classificação da OTAN. A submarino Novorossiysk pertence à mesma classe, e foi com ele que os russos recentemente passaram vergonha diante do mundo inteiro, quando ele emergiu inesperadamente perto da costa da França. Por muitas características, este é o melhor submarino não só da frota russa, mas também de todo o mundo. O funcionamento do seu motor é mais silencioso do que o barulho do mar do lado de fora, o que significa que o navio pode permanecer despercebido nos radares. Dos radares da OTAN.
A própria construção do submarino é tão bem sucedida que não é à toa que eu o chamo de buraco negro. Ou seja, detectar esse submarino, na minha opinião, será um grande problema para um possível inimigo. Foi assim que há 10 anos a propaganda russa falava sobre o navio principal do projeto modernizado russo Submarina. O Novorossiysk foi construído especialmente para a frota do Mar Negro da Rússia. A mídia garantia entusiasmada que a embarcação era capaz de afundar um grupo inteiro de navios inimigos. Mas aí está. Em 2025, ao que tudo indica, ele próprio está prestes a afundar. Segundo dados do VCHK-GPU, devido a danos no sistema de combustível do Novorossiysk, que está em serviço no Mar Mediterrâneo, o combustível está vazando diretamente para o porão. Não há peças de reposição nem especialistas qualificados a bordo para realizar o conserto. A tripulação não consegue resolver o defeito. Devido ao grave acidente, começaram a surgir outros problemas também. O combustível acumulado no porão representa um fator de risco de explosão. A fonte acredita que a tripulação não tem outra opção a não ser começar a abrir o porão diretamente no mar. Ora, como dizem, resolver o problema, eles vão ter que, não tem outro jeito, vão ter que bombear essa mistura de água e diesel para fora do navio. Bom, em princípio, sim, claro, se isso começar com os aviões, e sem dúvida que há aviões monitorando o submarino, aviação anti-submarino, o Mar Mediterrâneo, aliás, é um lugar bastante movimentado. Com navios militares de vários países, isso será facilmente notado por uma grande mancha iridescente. Na verdade, é exatamente isso que todos estão observando agora. Mas é preciso notar que uma embarcação subaquática com cerca de 70 metros de comprimento não é lá grande coisa, não tem volumes tão impressionantes assim. Embora, claro, qualquer tipo de poluição ambiental não seja de forma alguma bem-vinda. Agora, para garantir que os russos não provoquem uma catástrofe ambiental, centenas de especialistas internacionais estão monitorando a situação. No Ministério da Defesa da Rússia, eles se gabam, dizendo que não houve nenhum incidente e que tudo foi planejado assim. Ao mesmo tempo, esquecem de esclarecer o que exatamente a embarcação estava fazendo no Mar Mediterrâneo, já que a retirada do último submarino havia sido anunciada ainda em janeiro. E se há a bordo mísseis calibre de Novorossiysk que o exército russo costuma lançar desses submarinos? E o principal, sobre o que o comando nem sequer menciona, existe perigo para a vida da própria tripulação? Os vapores de diesel são explosivos, considerando que o submarino está literalmente recheado de vários equipamentos elétricos. E a qualquer momento, uma faísca pode causar um incêndio e a morte da tripulação do submarino. Para mim, hoje a principal questão é: o que a Federação Russa pretende salvar? Ela pretende salvar o equipamento ou pretende salvar as pessoas? Na minha opinião, diante de um acidente desses, a maior parte da tripulação deveria ter sido retirada do navio, do submarino, deixando apenas aqueles marinheiros que podem lutar pela sobrevivência. E a luta pela sobrevivência, em primeiro lugar, pressupõe que todos os compartimentos do submarino estejam hermeticamente fechados, para que não haja vazamento de combustível por todos os compartimentos do submarino. Por enquanto, o equipamento continua sendo a principal prioridade dos funcionários do Ministério da Defesa russo. E é evidente que a experiência do submarino nuclear Kursk, no qual morreram 118 membros da tripulação, não serve de lição para ninguém. Novorossiysk não pediu ajuda e, sob a vigilância da aviação antissubmarino dos países da OTAN, segue para o porto de Kronstadt, onde supostamente deve chegar em 21 de outubro. Segundo fontes de um canal próximo às forças de segurança, durante o período de serviço no submarino ocorreram 10 incidentes. Se o Novorossiysk conseguir chegar até a base, a tripulação terá sorte e será substituída por outra. É uma grande questão se os russos conseguirão reanimar o submarino. Enquanto isso, a OTAN está monitorando todas as provocações russas e emitiu um aviso final. Kaliningrado está sob fogo, Sebastopol está se preparando, o ataque da aliança será brutal. Para o que os russos devem se preparar?
olhar. Kaliningrado e Sebastopol serão destruídas nas primeiras horas se a Rússia atacar a OTAN. Essa declaração foi feita pelo ex-comandante das forças terrestres dos Estados Unidos na Europa, Ben Rhodes. Se a Rússia atacasse a Polônia em 2025 da mesma forma que atacou a Ucrânia, ela seria destruída pelas forças aéreas da OTAN e pelas tropas terrestres da Aliança. Pode-se ter certeza de que Kaliningrado seria eliminado já nas primeiras horas. Nas primeiras horas, Kaliningrado já não existiria. Todos os alvos russos seriam destruídos. Qualquer instalação militar russa em Sebastopol também. O general está certo de que a resposta da aliança a um ataque agora seria imediata e devastadora. Mas, em 2014, a aliança deixou passar algo importante. Os países da OTAN permitiram que a Rússia ficasse impune por sua agressão. Se voltarmos para 2014, quando a guerra começou, a Europa, os Estados Unidos e o Canadá, em geral, apoiaram a Ucrânia. Mas muitos países ainda eram dependentes demais da Rússia para o fornecimento de petróleo e gás. As pessoas diziam: deixa disso, não dramatiza, a Rússia é um país importante, tem armas nucleares. E nós, ainda em 2014, não conseguimos deixar claro que a agressão russa não ficaria impune. Até mesmo os acordos de Minsk se mostraram uma farsa. Nenhuma sanção mudou o comportamento da Rússia. Ela não tinha nenhum respeito por essas medidas. Além disso, o comportamento da Rússia ficou ainda mais agressivo. Por exemplo, os propagandistas russos transformaram pessoalmente Kaliningrado em uma base de ameaças militares à Europa. Entre eles estava o propagandista russo e deputado da Duma estatal, Evgeny Popov. No verão deste ano, ele fez uma reportagem, uma matéria a bordo de um navio de guerra Ibura, de onde ameaçou veladamente os países da União Europeia. Tipo, olha só, agente mísseis calibre eles alcançam mais de 2.000 quilômetros. Façam as contas vocês mesmos, vejam até onde eles podem chegar. Considerando que estamos no Báltico e que o alcance dos calibre é mais ou menos 2.500 quilômetros, dá para calcular facilmente a possível zona de impacto. É nesse contexto que surgem as palavras de Rhodes sobre a destruição de Kaliningrado. As primeiras horas após o ataque não são nada surpreendentes. A destruição das bases militares russas em Sebastopol e em Kaliningrado, o antigo Königsberg, é, na minha opinião, uma resposta totalmente adequada a uma possível ameaça por parte da Federação Russa. O alerta de Rhodes não é uma suposição hipotética. A OTAN já se prepara há muito tempo para uma possível agressão vinda justamente de Kaliningrado. No final de setembro, Polônia e Suécia, por exemplo, praticaram a defesa da ilha de Gotland, o elemento-chave de segurança na região do Báltico, localizada a apenas 300 quilômetros de Kaliningrado. Esses exercícios militares tinham como objetivo enviar um sinal claro de prontidão para a defesa conjunta no Mar Báltico. A Rússia também envia sinais de advertência, assim como a atual alta cúpula da OTAN. O comandante do Exército dos Estados Unidos na Europa e África, General Christopher Donnelly, também afirmou que a aliança seria capaz de apagar a região de Kaliningrado em um prazo extremamente curto, caso fosse necessário. Já está tudo planejado. O general Donnelly já em agosto disse o seguinte sobre Kaliningrado, que, caso alguém pense em realizar provocações híbridas no flanco leste, a aliança já tem planos operacionais prontos que permitirão às forças da OTAN na Europa transformar Kaliningrado em cinzas em questão de poucas horas. Mas aí a propaganda russa, claro, já começou a surtar. Vão começar dizendo que isso é uma provocação, que é uma ameaça direta e por aí vai. Mas essa declaração de um general americano em exercício, ainda por cima de alguém que ocupa um cargo no comando militar da OTAN, é um recado muito direto e claro para o bunker e para os pântanos. De que todos estão vendo o que vocês estão fazendo e todos sabem para o que vocês estão se preparando. E não pensem que só vocês estão se preparando. Mas aqui vale ressaltar que, provavelmente, a destruição de cidades é um certo exagero. É duvidoso que a OTAN vá sair queimando cidades. Sim, e isso é simplesmente difícil de fazer. Agora, que os alvos militares vão ser eliminados, isso é fato. Falar sobre a destruição total das cidades faz sentido.
O relevo é bastante complicado e seria preciso dezenas de bombas extremamente potentes, incluindo até ogivas nucleares táticas, mas o objetivo é a eliminação precisa. Docas, depósitos com precisão, paredes de atracação, navios de guerra estacionados ali. Essa tarefa é totalmente viável. Na verdade, até mesmo os tomahawks teriam onde agir. Há especialmente muitos alvos militares na costa do Mar Báltico. Aqui estão concentrados tanto a aviação quanto as tropas de comunicação e as fábricas de reparo. E a Rússia deveria pensar nas consequências. Mas será que isso é do feitio do Kremlin? E o que você acha dos últimos acontecimentos? Deixe sua opinião nos comentários, curta o vídeo e fique por dentro das principais notícias. Vem mais por aí.